Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Adriano Costa e estamos iniciando mais um programa de EBD do seu canal AD Vila Brasil, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo Vila Brasil. É muito bom ter você aqui conosco neste programa, neste estudo da Palavra de Deus. Conosco o nosso irmão Genilson Henrique. Diácono Genilson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano. Também conosco o nosso irmão André Lira. André, a paz do Senhor. A paz do Senhor, diácono Adriano, a paz do Senhor, diácono Genilson. E hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que tem por tema a bondade de Deus em nos atender. O texto áureo encontra-se em Mateus capítulo 7, versículo 11. Irmão Genilson, por favor, faça essa leitura. Pois não, nos diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Graças a Deus. A verdade prática, irmão André? Sim, ela nos diz: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Amém, obrigado. Agora iremos fazer a leitura bíblica em classe, que encontra-se em Mateus capítulo 7, versículos 7 até o 20, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, graças a Deus. Irmão André, por gentileza, faça a oração, iniciando a nossa programação, agradecendo pela leitura da palavra. Amém. Oremos ao nosso Senhor. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos ao teu nome, Senhor Deus. Queremos te pedir mais uma vez, ó Pai, as tuas bênçãos, Senhor Deus, aqui neste lugar, e também, Senhor Deus, a cada um daqueles, ó Senhor, que estão nos acompanhando, seja onde for, ó Santo Pai. Senhor Deus, que a tua palavra hoje, Senhor Deus, ela chegue aos corações, que a tua instrução, Senhor, ela edifique mais uma vez, ó Senhor Deus. Te agradecemos desde já, ó Pai, pela tua palavra, Senhor Deus, aqui lida, e que ela venha, Senhor Deus, a produzir os seus frutos, Senhor Deus, segundo o propósito, o teu propósito eterno. Senhor Deus, seja conosco, porque estas bênçãos te pedimos e em fé nós te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Os objetivos da nossa lição estão definidos, e à medida que vamos estudando os tópicos, nós iremos alcançando cada um destes objetivos, sendo que no primeiro tópico nós iremos ter como objetivo compreender o significado da bondade de Deus. O segundo objetivo é conscientizar de que só existem dois caminhos, e o terceiro objetivo é advertir contra a mentira dos falsos
profetas. Então, nesta lição, irmão Genilson, irmão André, nós iremos falar acerca da bondade de Deus em nos atender, e abro espaço para que os irmãos façam suas considerações iniciais, Diácono Genilson. Muito bem, então nós estamos aqui nos aproximando do final do Sermão do Monte, né? Assim, vários assuntos foram tratados, e agora nesse finalzinho a gente vai tratar a respeito da bondade de Deus e ainda mais algumas coisas interessantes que o Senhor Jesus ele vem nos trazer no finalzinho aqui do seu sermão. Muito bem, André. Esse primeiro ponto a gente vai falar praticamente uma defesa, né? Uma defesa da bondade do nosso Deus, e nós vamos aqui mergulhar nessa temática, né? Falando sobre a bondade, falando sobre como que a gente pode detectar, né? Deus é bom, quais os aspectos da bondade de Deus. Nós vamos dar uma mergulhada nessa temática nesta noite, né, irmão André? Muito bem. Irmão André, então já começando aqui falando sobre a bondade de Deus, o comentador da lição, ele vai dividir em três pontos, ou três subtópicos, falando sobre a definição de bondade, a bondade de Deus no aspecto bíblico e a bondade de Deus no aspecto teológico. Então, como é que esse assunto, na sua perspectiva, deve ser abordado, deve ser tratado acerca da bondade de Deus? Como nós pegamos a lição, damos uma lida, nós vamos ver praticamente uma defesa, mostrando que Deus ele é bom, mas nem sempre teve essa perspectiva. Quando nós vamos lá para a igreja primitiva, nós temos algumas heresias, e estas heresias, uma delas, a gente vai ter o marcionismo, de Marcião, nós vamos ter até o próprio gnosticismo nas suas ramificações, e eles diziam o seguinte, eles faziam uma separação, é uma heresia, mas é bom ressaltar, eles diziam que o Deus do Antigo não é o mesmo o Deus do Novo. Eles vão ressaltar que o do Antigo ele não é bom, é um Deus iracundo, é um Deus mau, e que o Deus do Novo Testamento, que é o Deus do amor, que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, eles vão fazer essa separação, e nós precisamos deixar bem claro diante de... E nós temos irmãos que olham para o Antigo Testamento e olham o Deus Pai como um carrasco. Nós temos, e precisamos mostrar que não é. Que o nosso Deus, ele é bom. E como que nós podemos demonstrar? Olha, a Bíblia Sagrada, a própria Bíblia Sagrada, João ele vai mostrar que o próprio Deus ele é um só com o Filho. O próprio Filho diz que ele é um só com o Pai, que eles estavam juntos lá na criação. Então, assim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus, é um só Deus. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e o nosso Deus é bom. Não há uma divisão entre um Deus do Antigo, com uma perspectiva, pode ser ter essa impressão, e o Deus do Novo com outra roupagem. Não, é o mesmo Deus, momentos diferentes da história. E como é que nós sabemos que o nosso Deus ele é bom? Ora, foi feita algumas entrevistas para as pessoas perguntando se elas se consideram boas. É unânime que o ser humano se considera bom. Faça essa avaliação sua. Se eu perguntasse para você, você se considera bom? Provavelmente a resposta é de um 8 para cima, de um 8 a 10. E esse aspecto que nós temos de bom, nós precisamos saber de onde ele vem. Ora, veio de quê? Porque nós temos a imagem de Deus, imago Dei. E como Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é um atributo que Ele nos comunicou, que é a nossa bondade. Nós podemos dizer que temos essa semelhança, esse ponto de semelhança com o nosso Deus. E se nós, que somos falhos e pecadores, sentimos que somos pessoas legais, dirá o nosso Deus. O nosso Deus, nós precisamos ratificar que Ele é bom. No Antigo, no Novo, em todos os momentos, o nosso Deus, Ele permanece bom para sempre. Exatamente. E quando a gente vai olhar, o comentador vai trazer aqui, quando fala a respeito do aspecto teológico, ele envolve o termo bondade, dizendo que ele é bem amplo, envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. O problema está hoje justamente em que as pessoas deturparam o conceito de amor, deturparam os conceitos que a Bíblia ela defende,
E quando eles olham para o Antigo Testamento, né, Deus provendo ações para aniquilar o mal, né, como nós vemos aí a questão do dilúvio, né, e alguém se espanta, meu Deus, como é que vocês podem dizer que um Deus é bom dessa forma se ele fez isso, né, mandou águas para acabar com a vida de todas as pessoas? Mas a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que a retidão, a justiça de Deus para exatamente acabar com o mal. Quando nós trazemos para o Novo Testamento e vamos olhar a figura de Cristo, muito embora Cristo, ele perdoou, ele trabalhou com as pessoas aqui, mas ele sempre fez menção dizendo, olha, vocês precisam, ele vai trazer aqui em Mateus 5, 6 e 7, dizendo, olha, as pessoas que fazem parte do reino de Deus, elas têm um comportamento padrão, e as que não fazem parte do reino de Deus, elas serão julgadas por causa do seu comportamento ruim. Então, assim, Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo, momentos da história diferentes, né? Mas ele continua exercendo a sua justiça, assim como no passado. Só para reforçar, existe uma acusação dos ímpios para o nosso Deus. Eles dizem, Deus não é bom. Existe esse contexto. Provavelmente os alunos, nós mesmos encontramos pessoas que dizem, Deus ele não é bom. E a argumentação é a seguinte, os desastres. Essa acusação é tanto para dizer que Deus ele não é bom, quanto para dizer que ele não existe. Qual é o raciocínio lógico? Qual é a lógica? Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que existe fome? Se Deus é bom, por que tem as doenças? E as pessoas ficam nesse raciocínio lógico. Não, Deus ele não pode ser bom, porque nós vivemos num mundo em que existe o mal. Mas essas mesmas pessoas esquecem que ainda não chegou a redenção final. O fim, a Bíblia Sagrada, se nós olharmos, ela vai narrando a história, os acontecimentos, e tem um final. Nós estamos ainda nesse momento. O nosso mundo ele não está submetido totalmente à vontade do nosso Deus, não é na sua plenitude. Nós temos que entender que as coisas que acontecem por quê? Porque Deus ele é tão bom que ele permite que nós sejamos livres e façamos escolhas. E as nossas escolhas elas são muitas vezes ruins, de tal forma que nós pecamos. Nós fomos afetados pelo pecado, o mundo ele também foi afetado pelo pecado. Então, esse raciocínio de que porque existe o mal, Deus então ele não é bom, não. É porque Deus ele é tão bom que ele permite que nós façamos nossas escolhas. Só que as nossas escolhas elas foi errada. O mundo ele é afetado pelo pecado. Então por isso que existe o mal, mas isso no céu. Aí no céu é outra história. É total redenção ao nosso Deus. Sim. E para fechar esse tópico, né, esse primeiro tópico, falar da bondade de Deus é muito importante, porque é o que Jesus vai utilizar para nos incentivar os discípulos a pedirem ao Pai, né, a pedir, a bater, a buscar, porque o Deus que nós servimos é o Deus bom. Vamos para o texto? Mateus capítulo 7, versículos 7 até o 11, tá? Versículos 7 até o 11. Basicamente, esses são os versículos tratados nesse primeiro tópico. Veja, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Né? Jesus está incentivando, busque, procure, vá atrás, porque o nosso Deus, ele é bom. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, né, tendo a imagem, né, a imago Dei, né, essa imagem, né, que nós fomos feitos, a imagem e semelhança, né, de Deus, tendo essa imagem tendo sido deformada em nós, né, no caso nós, né, fomos deformados por causa do pecado, vocês sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem.
né? Texto maravilhoso, né? Isso, amado professor, né? Aqueles que nos acompanham, isso é bastante profundo, né? Para todos nós. Nós devemos, né? Podemos buscar a Deus, clamar, porque o Deus a que nós servimos é um Deus bom, né? Deus muito bom. E é interessante que uma vez eu vi um determinado pastor falando ao pregar, e ele disse, estou exemplo dele, né? Sendo pai, tendo um filho bem pequeno, e o forno estava quente, né? Estava preparando algo, e a filha queria, o filho bem pequeno queria ir, né, foi em direção ao forno, que estava bastante quente, e ele se colocou na frente e não permitiu que a sua filha pegasse, seu filho pequeno, perdão, pegasse no forno, né, no fogão, porque estava bastante quente e ia se machucar. Naquela hora o menino, não entendeu, não sabia o que era, porque era bem pequeno, não tinha entendimento, né, do que estava acontecendo, e começou a chorar. Mas naquele momento o pai não permitiu que a criança continuasse, porque se continuasse iria se machucar, né? Então o pai é tão bom que não lhe deu naquele momento, não permitiu que ela continuasse, porque o fim seria dor, iria se machucar. E quantas vezes, né, trazendo para nós, né, nós pedimos algo a Deus e Deus não nos concede, isso não é porque Ele seja mau, é porque Ele sabe que aquilo pode nos trazer dor. E isso ressalta a bondade do Senhor, porque assim, o Senhor, mesmo que Deus não nos dê, mas Ele ainda tem a paciência de nos ouvir. É um Deus bom e paciente, porque a gente são seres imperfeitos. Imaginem, nos coloquemos nessa posição. Olha o pedido da criança. O pai nessa hora deveria ficar indignado, mas que pedido é esse? E quantos pedidos nós fazemos a Deus, e Deus fica, que pedido é esse? Não é isso aí, não é. Deus às vezes fica só olhando, mas Ele é bondoso e Ele entende o que a nossa limitação. Então, assim, quando nós oramos, e olha aqui, Deus é tão bom que o próprio Filho está dizendo o seguinte, Jesus, peçam. Só que Ele só não diz peçam, Ele diz assim, peçam, busquem. Ele ainda reforça, ainda batam, porque eu sei quem é o meu Pai. E se vocês insistirem, Ele vai dar. E Ele ainda dá esse exemplo, que Ele é muito melhor, que nós somos maus, e o nosso Deus Ele é muito, muito bom. Ele não vai nos trapacear. Deus é bom tanto para ouvir as nossas orações, quanto para atender. Né? Ele nos estimula, e dando uma garantia que Ele vai nos ajudar. Pode ser não do jeito que a gente quer, mas Ele vai estar nos ajudando. Sempre vai ser o melhor, né? Falando aí desse exemplo, né, e desse não, eu lembro também que o nosso pastor presidente, né, recente, ele falou isso em uma das suas ministrações, né? O não de Deus é tão bom quanto o seu sim, né? A princípio, quem olha a situação da criança chorando, o pai proibindo, o pai é mau. Não, mas o não ali naquela hora era um não preventivo, um não de cuidado, um não de guardar, de proteger, exatamente como falou aqui o nosso irmão Adriano, é exatamente o que Deus faz conosco. E nós, né, na falta de entendimento, acabamos reclamando, mas Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Glória a Deus. E o segundo tópico, né, dando continuidade a esse estudo, nós vamos falar sobre 2 caminhos para se escolher, né? Fala-se de 2 portas, fala-se de 2 caminhos. E o texto que iremos tratar, né, dando continuidade à leitura bíblica em classe, é interessante isso, porque a leitura bíblica em classe, o texto lá inicial, ele não é um texto apenas para ser lido e esquecido, mas é um texto para ser lido e ser trabalhado no decorrer da nossa lição. E o segundo tópico vai tratar justamente dos versículos 13 até o versículo 14, ou versículos 13 e 14, e por que não também o 12, né? O 12 faz parte do tópico anterior, que é a lei áurea, né? Que nós não falamos, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Bem, o versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à
perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Irmão Genilson, andar por porta, passar por uma porta estreita, né, muito estreita, exige sacrifício, né? E andar por caminho apertado, né, dá uma agonia, né? Não é tão fácil, né? Bem mais fácil andar por uma porta, entrar por uma porta bem espaçosa, um caminho bem largo, mas a diferença aí está no destino, né? Isso, exatamente. E é interessante que aqui nesse capítulo 7, sim, o Senhor Jesus, como falou aqui o nosso irmão Adriano, até o versículo 12, ele aborda um assunto, sim, e aqui no versículo 13 ele já vai entrar em outro assunto, né? Falando exatamente a respeito dos servos do reino de Deus, e orientando e dizendo o seguinte: olha, entrai pela porta estreita, né? Dando uma orientação, apontando o caminho, né? Apontando a direção aonde o cristão, o servo de Deus, ele deve de fato entrar. Quando nós olhamos aqui a porta estreita, o caminho apertado, o comentador ele vem trazer aqui para a gente, dizendo que a porta ela dá acesso a lugares, né? A porta ela faz conexão com lugares. Ele diz que a porta vai exatamente fazer isso, né? Vai ilustrar a questão de nós sairmos da nossa vida antiga e agora experimentarmos e entrarmos na nova vida em Cristo. E o caminho vai falar a respeito da nossa conduta. Quando nós olhamos, o Senhor Jesus está ordenando, dizendo: olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, Jesus está dizendo: olha, a porta larga, o caminho largo é um caminho de facilidades, a porta dá acesso a muitas coisas fáceis, mas o problema está exatamente no final dessas coisas, porque a porta larga e o caminho largo vai levar para uma eternidade sem Deus. E a porta estreita e o caminho apertado vai, no seu final, levar para a vida eterna. E é o que o Senhor Jesus quer para nós, né? E nós lembramos aí ainda lembrando aqui do que o André falou, que refutando, né, a ideia de que Deus é um Deus mau. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, Deus fez exatamente isso com o povo de Israel. Olha, eu coloco diante de vocês dois caminhos, né? O caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolhe, pois, né? Interessante que Deus ele é tão bom que ele diz: olha, escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas tu e a tua posteridade. Aproveitando só, me permita esse gancho, a bondade do Senhor, olha o que o Senhor Jesus está fazendo. Nós estamos falando, é o encerramento do Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha, é o encerramento. E Jesus, ele ensina, o Sermão do Monte ele é extenso, considerando, né, a Bíblia, ele se torna extenso. Ele pega lá Mateus 5, 6 e fecha ali já estourando, pega Mateus 7, ele encerra. É extenso, é um ensinamento extenso. Nós vamos observar algo. Jesus ele ensinou sobre diversos assuntos, sobre diversos pontos. Ele falou sobre perdão, está falando agora sobre o caminho. Jesus ele falou sobre vários sentidos. Agora que ele ensinou, olha como Jesus ele vai encerrar o sermão. Ele vai dizer, é como se ele estivesse olhando para os discípulos, para toda aquela multidão, e dizendo o seguinte: eu ensinei vocês, cabe a vocês praticar. Ele está chamando e dizendo: olha, aqui não é lugar somente para ouvintes, porque assim, os gregos, eles gostam de ficar o quê? Só falando, conversando, trocando ideias, como Paulo mesmo se critica. Eles ficam ali, não podem ouvir um burburinho, uma história, eles querem se atentar e ficar ali conversando. E Jesus ele não quer que isso seja a mesma coisa para ele, pelo contrário, os ensinos que ele está dando, ele está encerrando com uma perspectiva: tudo o que vocês aprenderam, coloquem em prática, porque se vocês colocam em prática, vocês podem ser reputados como pessoas prudentes, o homem prudente que edifica a sua casa sobre rocha. E se vocês forem aqueles que ouvem a palavra e não a praticam, apenas estão aqui para ouvir como curiosos, vocês são os homens insensatos, que edificou a sua casa sobre a areia.
Só que nós hoje observamos que quem era a rocha, eles podiam até não ter entendido, mas quem é a rocha? A rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pegando o gancho do nosso diácono Genilson, o Senhor e a temática principal da nossa lição, que é a bondade do Senhor, observa que Deus, nesse aspecto, ele mostra mais uma vez a sua bondade nas palavras do Filho. Como? Naquilo que parece ser óbvio, ele ainda dá um conselho, qual seja, entrai pela porta estreita. Olha o conselho, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus ainda dá uma dica, olha, vai pela estreita, que é o mesmo texto que nosso irmão está dizendo, que é Deuteronômio 30:19, que diz o seguinte, o próprio Deus Pai dizendo o seguinte, mesmo um conselho no mesmo nível: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha o conselho de Deus, ele é tão bom que olha o que ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O nosso Deus, ele é bom, e ele está propondo aquilo que o caminho da vida, o caminho que leva ao céu. E o nosso Senhor está dizendo o quê? De uma porta, ele está falando de um caminho. Ora, o nosso Senhor Jesus, ele deixou bem claro que ele diz em João 14:6, eu sou a porta. Ora, ele está dizendo, entrar pela porta, sou eu. Olha o que João 14:6 diz, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Desculpe, esse é esse texto que eu acabei de ler é João 10:9. João 14:6 vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo também, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a rocha, eu sou a salvação. Isso. Essa questão da obediência, né, a ligação entre a obediência e os dois caminhos está inclusive também no versículo 14 do capítulo que André leu agora há pouco, do capítulo 30 de Deuteronômio, porque vai dizer o seguinte, olha, porque esta palavra está muito perto de ti, palavra, na tua boca e no teu coração, para quê? Para a fazeres, ou seja, para a praticares. Aí no versículo seguinte ele diz, vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Deus fala, olha, a palavra está aqui, está na tua boca, no teu coração, para quê? Para a fazeres. Agora estão diante de você, e é interessante porque é muito mais estreito fazer, porque ali fazer, cumprir a lei do Senhor, fazer a vontade de Deus, é o caminho estreito, porque é muito mais resumido, as nossas ações devem estar pautadas na palavra de Deus, na vontade de Deus, e a porta larga, né, e o caminho, né, espaçoso, é tudo aquilo que não é a vontade de Deus. Imagina a quantidade de possibilidades, né, que a pessoa tem em não obedecer a Deus, inúmeras coisas. Por isso que muitos preferem mesmo não seguir o caminho, porque ficam, entre aspas, livres para fazerem, né, o que quiserem. Realmente. Interessante é que, assim, o tema da nossa lição é os valores do reino de Deus, né? E quando nós olhamos esse texto de Jesus dizendo, olha, entrai pela porta estreita e caminhem, né, conduzam a vida de vocês, porque o caminho vai falar a respeito da conduta pelo caminho apertado, nós vamos olhar exatamente esse tema da lição, né, dentro das palavras de Cristo, porque assim, o cristão verdadeiro, né, o cristão de verdade, aquele que resolveu no seu coração seguir a Cristo, ele está seguindo a Cristo, como diz, né, alguns autores, de forma radical, né? Ele é um discípulo radical porque ele resolveu realmente romper com o mundo e agora seguir a Cristo, né? Algumas pessoas estão olhando para a porta larga, para o caminho espaçoso e querendo servir a Cristo de qualquer jeito, querendo servir a Cristo de qualquer forma, né? Querem servir a Cristo, mas não abandonar aquilo que faziam antigamente, aquilo que faziam anteriormente na velha vida. E o apóstolo Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e agora tudo se fez
novo. Então, quando Cristo ele orienta dizendo, olha, entrai pela porta estreita, está dizendo, olha, a porta estreita e o caminho apertado é para quem quer ir morar no céu de glória, né? Então, esse caminho de facilidade, essa porta de facilidade que a gente vê por aí, não, você pode vir para cada maneira como você está, pode permanecer como você está, porque Deus é amor. Esse conceito aí deturpado de amor que as pessoas têm hoje em dia, Jesus está dizendo, olha, esse caminho largo, ele conduz a uma eternidade sem Deus. É muito bom, é interessante isso, porque hoje em dia tem se falado assim, associado a Deus é amor, então você pode continuar do jeito, porque Ele vai te compreender tudo, você pode continuar do jeito que você está, enquanto que nós estamos vendo no ensino bíblico bem claramente, ao mesmo tempo que se fala do amor de Deus, que podemos pedir a Ele, buscar, clamar, ao mesmo tempo se diz, olha, mas o caminho é estreito, a porta é apertada. A impressão que alguns têm é que já nascem no caminho estreito, a gente já nasce indo para o céu, sendo que quando a gente olha, a gente já nasce com a natureza pecaminosa, já com uma inclinação para o caminho largo. É por isso que precisa haver, que é o que Jesus lá disse para Nicodemos, João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Isso. O que está dizendo? Sai desse caminho largo e vai para o caminho estreito. Nós precisamos sair. Esta é a ideia de conversão. A palavra conversão, o que seria conversão? É quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, ação de alterar ou modificar um sentido, mudar o caminho, mudar a direção. Antes seguíamos o caminho de morte, e agora, após a conversão, nós seguimos o quê? O caminho da vida. Necessário é nascer de novo, é preciso conversão, mudar o caminho. Eu estava no caminho largo, aí eu me converti, eu estou no caminho estreito, e aí eu entrei na porta, só que agora está tudo certo, ainda tem um caminho. Eu preciso agora todo dia andar nesse caminho, levar a minha cruz diária, porque o caminho ele é estreito. Alguns passaram pela porta, só que no meio do caminho aconteceu o que acontece na parábola de Jesus. Vêm os momentos difíceis, vem a tempestade, vem o vento forte, se atribulam e não permanecem firmes. E Jesus está dizendo, se você viver a minha palavra, você vai ficar firme. E você, porque a sua casa vai permanecer, porque está edificada onde? Na rocha. E quem é a nossa rocha? É o nosso próprio Senhor Jesus. Muito bem. E nesse caminho, nesse caminho que estamos seguindo, que o Senhor Jesus está aqui direcionando, nesse caminho ele vai vai dar uma atenção, vai chamar aqui, dar um alerta, Ele vai dizer, olha, do versículo 15 em diante, começamos a outra temática, já entrando no terceiro tópico. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Irmão Genilson, aqui é um alerta. O Senhor Jesus está dizendo, olha, nesse caminho, cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, Muito interessante, Esse tópico 3, inclusive, ele faz conexão com a nossa lição anterior, que foi a lição de número 11, que tratamos a respeito aqui dos julgamentos, E ao contrário do que muita gente diz, não pode julgar, como a gente já tratou bastante a respeito desse assunto, aqui nesse tópico 3, Jesus, ele vai nos orientar exatamente a isso, olha, julguem. E julguem quem? Os falsos profetas, ou seja, analisem a vida das pessoas que estão vos falando alguma coisa e vejam se isso que elas estão falando está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a minha vontade. E façam um crivo. O que é que Jesus está mandando? O que é que Jesus está nos mandando fazer? Está nos mandando julgar segundo a reta justiça. Então, quando ele traz esse alerta, ele está reforçando a sua palavra, dizendo, olha, julguem essas pessoas, julguem os falsos profetas. E aqui, o Senhor Jesus,
ele vai fazer esse alerta, e para esses que agora fazem parte do reino de Cristo, ele está dizendo, olha, esses falsos profetas, eles têm um objetivo. E qual é o objetivo dele? O objetivo deles é levar vocês para o caminho espaçoso, o objetivo deles é desviar vocês da minha vontade, né? A gente vai ainda falar aqui sobre como detectar, falar a respeito deles, né? Mas eu só queria trazer um exemplo, exatamente de que isso não é algo novo. O Antigo Testamento está repleto, né, de exemplos de falsos profetas, mas um que eu queria destacar é de Jeremias, capítulos 28 e 29, né? Quando o povo está ali sendo corrigido por Deus no cativeiro babilônico, e Deus já tinha dado a ordem, dito para Jeremias, olha, o tempo do cativeiro é de 70 anos, e eles foram para lá debaixo dessa ordem, né? É 70 anos. Mas quando a gente lê o capítulo 28, o que vai acontecer, né? Um falso profeta chamado Ananias, ele vai aparecer e dizer para o povo de Israel, olha, não se acostumem aqui nessa terra, né? Não façam nada aqui nessa terra, porque Deus vai levar vocês de volta para Jerusalém. Inclusive disse até para o profeta Jeremias. O profeta Jeremias veio e disse assim, amém, né? Já que está dizendo assim, que assim seja. Mas ele tinha recebido a palavra e sabia que aquilo ali não era a verdade. De maneira que, no capítulo 29, versículo 4, depois de dizer, olha, Deus não falou isso de verdade, o que o Senhor falou na verdade foi, versículo 5, construam casas e morem nelas, e plantem pomares, e comam os seus frutos, casem e tenham filhos, e ele vai dar aqui uma série de orientações, e depois ele vai dizer, olha, porque certamente, passados 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Ou seja, os falsos profetas, eles têm essa ideia, irmão André, de fazer o quê? Esse objetivo de fazer o quê? De nos tirar da presença de Deus, de nos tirar do caminho apertado, né? Às vezes um crente, ele está caminhando bem na igreja, né? Ele veio lá do mundo, como disse o nosso irmão André, passou pela porta que é Cristo, está andando no caminho estreito, abandonou as velhas práticas, mas aí houve um falso profeta que disse para ele assim, irmão Adriano, não precisa esse exagero todo para servir Cristo, não precisa esse exagero todo para poder ser cristão. Aí coloca ali uma palavra enganosa, né? Mentiras misturadas com verdades, aí a gente tem meias verdades e as pessoas acabam saindo do caminho apertado, né? Do caminho estreito, indo para o caminho largo e contrariando a palavra de Deus. É incrível como a forma como nosso Senhor ele faz a comparação para nós, igreja, não são das melhores, se nós observarmos. Por exemplo, nós somos reputados como vasos. Vaso é algo frágil. E outra comparação, que é a do próprio texto, nós somos comparados, né, a ovelhas. Mas é outro animal frágil. São comparações. A vontade que nós temos é falar assim, bota a gente como um leão, né, um animal que saiba se defender, mas não. Como já foi nos ensinado até pelo nosso próprio pastor, presidente, pastor Luiz, uma ovelha se afoga até na hora de beber água. Se a água estiver um pouco mais turbulenta, vai beber, morre. Tem que ser águas calmas. Olha, as ovelhas, elas não têm armas, elas não têm, as suas armas não têm garras, não têm chifres. Não tem presas. O que mal faz uma ovelha? Porque o bode ainda dá a cabeçada. E olha só o que Jesus está dizendo, que essas ovelhas têm que ter cuidado. Por quê? Porque elas podem ser atacadas por lobos, que vêm vestidos de quê? De ovelhas. E estes lobos, eles não vão ter pena do rebanho. Nós, como igreja, nós somos somos essas ovelhas, nós somos receptivos. Pode ser quem for, mas a igreja ela tem essa característica de abraçar. Só que o próprio Senhor está dizendo o seguinte, acautelai-vos, calmem, observem primeiro. Quem cai de paraquedas numa igreja, a pessoa precisa, vamos analisar, vamos deixar ali de stand-by, para conhecer. Pode ser o quê? Um lobo devorador. E quais são as armas que o Senhor ele disponibilizou para as suas ovelhas? A identificação.
Qual é a identificação? Dá uma olhada no fruto dessa liderança, esse falso profeta. Dá uma olhada nos frutos. Essa é a arma, esse é o método, os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Ora, trazendo para a nossa realidade, né, mais palpável, um pé de manga, como já está dizendo, não vai botar uva. E um pé de uva não vai botar um morango. Queridos, nós estamos sendo moldados ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio fruto do Espírito: amor, mansidão, alegria e por aí vai. O falso profeta, ele não tem esse fruto, ele não parece com Jesus, ele gosta de holofotes, ele gosta de status, ele gosta de aparecer, e ele é muito bom na sua oratória. Uma coisa que ovelha tem e que os lobos devoradores amam é a sua lã, porque eles tiram. Percebe que o lobo, ele vem vestido de quê? Com a pele da ovelha. Ele já matou uma para vestir a pele, ele não tem pena. As ovelhas nesse rebanho, elas não crescem, são desnutridas, só que elas acham que estão felizes e bem, são mal alimentadas, são alimentadas como o comentador, pastor Zé Gomes, ele traz bem quando ele diz que estes lobos, eles falam, eles têm uma oratória, só que estas ovelhas, elas acham que está tudo bem, e eles não pregam sobre mudança de vida, eles não pregam sobre mudança de caráter, eles gostam de movimento, eles gostam de oba-oba, e o que as ovelhas muitas vezes são levadas, e elas estão atrofiadas. Nós precisamos ter este cuidado, sendo que, olha ainda o que acontece, que quando chega um profeta de verdade, um pastor de verdade, preocupado com as ovelhas, e repreende as ovelhas por estarem aceitando um falso profeta, as ovelhas ainda tendem a ficar do lado do falso profeta, porque não coloca restrição no curral, porque não coloca no local ali protegido, deixa do jeito que estiver. A gente vai, vamos deixar o louvor acontecer, 15 minutos para a palavra resolve. Mentira, não, palavra é prioridade. Característica de falso profeta: você não vê palavra de Deus, você vê milagre, nos baldes, milagres, você vê expulsão de demônios, é uma conversa com o demônio que não acaba mais, sendo que quando Jesus ia, mandava calar e sai dele. É um culto que você não vê a palavra, você só vê a questão de receber bênção, e principalmente bênçãos materiais. Queridos, fujam, porque muito provavelmente estes são falsos profetas, e eles estão loucos para devorar as pobres destas ovelhas. E o Senhor Jesus diz: toda árvore que não dá bom fruto, não é que não dê fruto, né? Nesse caso aqui, não dá bom fruto, o que acontece? Corta-se, lança-se onde? No fogo, né? Lança-se no fogo. Fogo fala-se de juízo. Então, aqueles que assim procedem, né, não podem continuar no meio do povo de Deus, né? E o povo se alimentando de frutos ruins, frutos maus, da desunião, da intriga e de outras coisas mais, né? Irmãos, amados irmãos, esse tópico ele é muito interessante, ele é muito bom, muito necessário nos nossos dias, né? Vivemos dias tão difíceis, ainda mais com acesso, né, facilitado da internet, que é muito bom, né? Porém tem facilitado o acesso a muito conteúdo ruim, né? A muitos falsos profetas, né? Há profetas que colocam logo assim, não fundam nem a sua igreja, né, como faziam antes, não que isso seja certo, mas que colocam logo o seu nome, ministério fulano de tal, é o nome da pessoa, não é? Que está lá no banner, que está no canal, que está na propaganda, tudo é ministério fulano de tal. Aí começa a pregação, é a campanha dele, o tempo todo centrado
né, no homem. Nós precisamos ter bastante cuidado. E já aqui, já encerrando, né, já indo para os minutos finais, tenho certeza que o Genilson aqui quer falar mais, né, alguma coisa, complementar, e já fazendo aqui as suas considerações finais acerca dessa lição riquíssima, né, que nós estudamos neste momento. Realmente, uma lição muito rica, né, onde nós temos aí 3 tópicos muito bons. Sim. Falando a respeito da bondade de Deus, os 2 caminhos, encerrando aqui com a advertência do Senhor Jesus sobre os falsos profetas, né? E, assim, infelizmente, ou felizmente, né, a gente utiliza isso, porque a palavra de Deus se cumprindo, né? O comentador vem trazer exatamente o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? E nós já estudamos bastante a respeito disso com o nosso pastor presidente, que nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que as pessoas amontoarão para si doutores, né? As pessoas vão querer que estejam diante delas as pessoas que falem aquilo que agrada aos seus ouvidos, né? Como falou aqui o nosso irmão André, é só milagre, é só bênção, você vem receber. Fala-se pouco ou quase nada sobre transformação de vida, abandonar velhos hábitos, né? E quando nós olhamos isso, é preocupante, né? Às vezes alguém se impressiona com o tamanho da igreja, com a quantidade de membros, mas na essência, o Senhor Jesus disse, olha, vai ver os frutos, né? Vai ver como é que está aí a produção dos frutos, vai ver se é realmente frutos bons, frutos daqueles que verdadeiramente fazem parte do reino de Deus. E aqui já encerrando a minha participação, né, nessa questão do comentário, é muito bom que o professor ele fale e trate com os alunos exatamente a respeito disso, mas sem se prender, né, assim, para não ficar desgastante muito longo a aula, exemplos, né, porque alguns se perdem e querem citar nomes, né, querem citar denominações, e a aula não é para se perder tempo fazendo exatamente isso, né? Aí já entra na questão do julgamento errado, né? Que a gente olha, que a gente vai querer analisar isso aí minuciosamente. A aula de EBD não é para isso, mas é para se analisar a palavra de Deus, né? Verificar que o conteúdo que está sendo proposto, para que o aluno saia edificado, né? Porque o professor, que ele vai conduzir essa aula, ele tem que tomar bastante cuidado, porque quando a gente chega num assunto como esse, os falsos profetas, né? De repente o aluno ele vai querer sair da aula querendo julgar o pastor dele, né? As pessoas que estão lá, e a intenção não é essa, a intenção é edificação. Ninguém vai para a EBD para sair de lá doente, de maneira nenhuma, vai para sair de lá edificado através da palavra de Deus. Amém. Irmão André. Amém. A gente fica feliz por essa ministração, né? Esse cuidado. O Senhor Jesus, Ele nos deu as armas, Ele nos deu o ensino. E a gente precisa usar esse ensino, a gente precisa viver esse ensino. E reforçando essa questão aqui do cuidado, né? Nós estamos vivendo numa época em que a palavra está cada vez mais banalizada. E não pode ser, né? Todo mundo tem autoridade sobre, quer falar sobre... Queridos, está cheio de pessoas aí com mais intenções, né? Conhecem um pouco de Bíblia e vão lá e manipulam as pessoas. E a impressão que dá é que as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam, elas serem lisonjeadas que é isso e assim. Então, cuidado, fiquem com a Bíblia Sagrada, não andem nos movimentos. Essa história de movimento aí não está com nada não, tá? História, movimento. Movimento de quê? É de Deus? Não, é movimento. Não serve. Eu quero saber. Não é porque está um monte de gente. Queridos, o caminho não é largo. Ora, se o caminho está largo, quanto mais gente tem, fica preocupado. Peraí, vamos fazer um filtro, né? Vamos fazer aquele filtro bíblico. Como é que está? Está no caminho estreito? Tem Bíblia, né? Está parametrado. Tem essa preocupação de realmente um ensino cuidadoso. Não, ok. Agora, se não, você é jogado, largado. Então, só para ter uma ideia, tem lugares que você não sabe se é da igreja ou se é do mundo. Ora, quer dizer, eu bato o olho, se eu não sei se é crente, se não é, o que é isso? Está igual o mundo, não é porque esse caminho aí, alguém andou aradando e aumentando ele. Ele pode
Tem caminho aí que não é que seja estreito, nem que é largo, eles só estão tentando dar uma largadinha um pouquinho maior. Não serve. Tem que ser aquela filetinha ali, aquele caminho de rio bem fino, que só na passada você vai. Esse é o caminho que Jesus está dizendo, aquele caminho, é bem difícil de passar. É por isso que é difícil ser crente. É fácil ser crente? Não. É todo dia matando o que? Um leão. Tome a sua cruz todo dia. Então, se você não está tendo nenhum desafio, está tranquilão, então, pezinho no freio, faz um autoexame, né? Os médicos até recomendam, faz um autoexame. Então, eu vou pegar aqui Paulo, examine esse homem em si mesmo, dá uma olhada lá, não seja juiz, mas observe se realmente o lugar que você está é um local que existe a palavra bem pontuada, tá? No mais, agradecer, né, esse momento, essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Queremos agradecer, né, a cada um dos irmãos, a cada um, né, dos professores, alunos, né, mesmo você que não faz parte da classe, né, de adultos, da classe de jovens, né, da classe de adolescentes, mas está acompanhando aqui conosco. Muito obrigado, né, pela sua participação, né? Contamos com você nas próximas edições, né? Lembrando que a próxima lição, o nosso próximo encontro, iremos estudar a lição 13, encerrando, né, esse trimestre, tá? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, graças te damos por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estudarmos a Tua Palavra. Rogamos a Ti que o Senhor continue abençoando a cada um dos Teus servos, ó Deus, que estão assistindo, ó Pai, que estudaram conosco a Tua Palavra. Meu Deus, continua falando ao coração de cada um, de cada professor, de cada aluno, de maneira que o Teu nome continue sendo em tudo glorificado. Pai, continua abençoando todo este campo de trabalhos pastorais, bem como nosso pastor presidente, Luiz Rios dos Santos, pastor Luiz Rios dos Santos, e toda a igreja. Santo Deus, tudo isto nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo programa, com o favor de Deus.